nós vamos passar a palavra para o Mário e queria já agradecer, Mário, pela colaboração. Ô, Wagner, você disse que eu poderia escolher. Então, aquele programa que foi feito a respeito das parábolas de Jesus é muito vasto. Várias pessoas comentaram a respeito, cada estudo melhor que o outro. Mas eu gostaria de voltar a uma daquelas parábolas, apenas um versículo, que diz assim: aqui, que o servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Todo mundo ouviu bem, né? Ok, Mário. Você não precisa responder, Wagner. Quem se lembra qual é o título dessa parábola? Quem se lembra pode falar. Esqueceram. Muito bem. A Laís quer falar? Não, ainda não. Pois bem. Então, quando Jesus disse essa frase, ele estava se referindo à lei de causa e efeito. Que o servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, isso tem muito a ver com a lei de causa e efeito. Inicialmente, eu vou contar uma história que está em um dos livros do Bezerra de Menezes. Afinal de contas, as histórias agradam a todas as crianças, né? De 8 a 80 anos. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, em um capítulo intitulado A Severidade da Lei, depois vocês vão ver que isso tem tudo a ver com o versículo que foi lido. Naquele capítulo, ele começa mais ou menos assim. No ano de 1795, pouco tempo após o término da malograda Inconfidência Mineira, chegou em Vila Rica, hoje Ouro Preto, um casal vindo de Lisboa, Rosa e Bernardino. Eles estavam acompanhados de um amigo chamado Fernando Guimarães. Fernando dizia que a sua pretensão era abater algumas das nossas temíveis onças pintadas, transformar o couro delas em luxuosos tapetes e, quando retornasse a Portugal, vendê-los por um bom preço. Os dois homens embrenhavam-se pelas matas e ficavam um dia, 2 dias, desaparecidos, até uma semana inteira. Ninguém sabia exatamente o que estavam fazendo. Os moradores da vila apelidaram-nos de Orelha. Orelha foi o apelido que os brasileiros criaram para os espiões portugueses. 5 anos mais tarde, pouco mais, pouco menos, o marido de Rosa recebeu uma intimação: retornar a Portugal imediatamente. Ele organizou sua mala, despediu-se, prometendo retornar ao Brasil, voltar ao Brasil o mais cedo que pudesse. A princípio, Rosa e Fernando agiam como se fossem irmãos. Porém, a monotonia, a rotina, a solidão foram tornando-os cada vez mais íntimos. Eles resolviam vários problemas com relação aos bens que haviam adquirido.
e não eram muitos. Os 3 haviam adquirido. Então, menos de 12 meses após a partida de Bernardino, Rosa deu à luz um filho bastardo. Era uma noite enluarada, 23 horas, quando aquela criança chorou pela primeira vez, como se estivesse dizendo: eu sou mais um a ser contado no número dos vivos e dos servos de Deus. Fernando Guimarães retira a criança do colo materno e entrega para uma escrava. Em seguida, ele chama o seu escravo de confiança e diz: Caetano, essa criança não pode ficar aqui. Foi uma amassada. Você entende, não é? Pensei em mandar você deixá-la na roda. Mas, apesar de ser noite alta, alguém poderá reconhecê-lo. O que é isso? É que, na praça principal, na praça da igreja, em algumas cidades havia uma roda, diâmetro bastante avantajado, normalmente de madeira, e os enjeitados eram deixados ali à mercê da generosidade de outras pessoas. Fernando continuou. Pensei também em procurar um casal sem filhos, entregar para eles a criança, dar-lhes uma boa soma em dinheiro e tudo ficaria resolvido. Mas, e se no futuro eles ficarem insatisfeitos por algum motivo, darão com a língua nos dentes. E todos ficarão sabendo quem são os verdadeiros pais. Que maçada! Caetano, o marido de Rosa não demora a voltar de Portugal. Se ele chegar aqui e encontrar essa criança, sabe o que isso significa? Não, senhor, não sei. Significa a forca para todos nós. Você gostaria de ser enforcado? O escravo começou a tremer. Não, senhor, não, senhor. Tenho muito medo da forca, muito medo da forca. Ele já vira alguns dos seus irmãos de raça serem enforcados. Caetano, essa criança não pode ficar aqui. Cuide dela. O escravo rodopiou nos calcanhares, foi ao seu quarto e voltou trazendo a sua faca de caça, com a qual já havia assassinado 2 pessoas a mando do seu dono. Em poucos instantes, ele esquartejou o bebê, apanhou um cobertor surrado, fez um pequeno embrulho, amarrou a ele uma pedra de 10 quilogramas, mais ou menos, e atirou o singular pacote em um charco que havia nos fundos daquela aprazível chácara. Rosa assistiu tudo impassível. Ela não movimentou um dedo para defender aquele ser que era sangue do seu sangue, carne da sua carne. Havia uma testemunha, a lua que sempre iluminou o caminho dos santos e dos párias também. 100 anos mais tarde, por volta de entre 1900 e 1902, Fernando Guimarães e Rosa estavam reencarnados novamente. Moravam no Rio de Janeiro. Ele era funcionário da Ferrovia Central do Brasil. Bezerra de Menezes estava no mundo espiritual, participando de uma reunião muito importante. Em dado instante, ele percebeu que alguém o chamava. Incontinente, partiu na direção daquele chamado, apesar da importância da reunião. Era meia-noite. Em chegando ao endereço,
ficou encantado com a disposição daquele lar. A limpeza, a organização, os quadros, as flores, tudo muito bem cuidado. Percebia-se que mãos femininas, habilidosas, haviam trabalhado muito naquele espaço. Na sala, assentado em um sofá, estava um jovem, 22 anos, presumíveis, Alípio. Ele tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. No quarto de casal, uma mulher, 20 anos aproximadamente, Angelita, estava prestes a dar à luz, mas o parto não se dava. O ventre enorme, ela suava, chorava, gemia. Bezerra de Menezes cientificou-se rapidamente da situação e percebeu, em um dos ângulos do quarto, uma mulher, 35 anos presumíveis, Sara, ajoelhada, diante de um altar improvisado. Ela orava. Era viúva e tinha filhos. Do seu peito subia um facho luminoso que se perdia na estratosfera. Fora ela que havia orado, pedindo a Antônio de Pádua que ajudasse a sua amiga Angelita para que não morresse. Bezerra recolheu de Sara uma porção de fluido animalizado, buscou nas redondezas, através de plantas, uma certa porção de fluidos medicamentosos, juntou aos dois uma certa quantidade de plasma divino, manipulou tudo aquilo e começou a inocular através dos poros no corpo de Angelita. Ao mesmo tempo, ele ia intuindo o médico encarnado quanto ao que deveria ser feito. E o médico chegou à conclusão de que, para salvar a mãe, teria que sacrificar a vida do filho. Esse é o único ato de aborto que o catolicismo e o espiritismo aceitam. Muito bem. E assim, aquele médico, com muito zelo, com muito carinho, muito preocupado, ia retirando do claustro materno pequenos pedaços de carne sanguinolenta e colocando-os em uma bacia nos pés da cama. Quem chegasse ali naquele momento não saberia dizer se, sobre a cama, estava uma viva morta ou uma morta viva. 2 horas durou aquela operação. Após esse prazo, o médico despediu-se da família, deixou algumas recomendações, prometendo voltar na semana seguinte. Bezerra decidiu fazer uma sondagem quanto à psicosfera daquele lar e viu, em determinado canto, um espírito abobalhado, atoleimado, com todas as características africanas. Era Caetano. Caetano, que naquela noite deveria reencarnar como filho de Rosa e Fernando Guimarães, agora em outra roupagem física. Alípio e Angelita. Quando ele viu Bezerra, assustou-se e saiu em desabalada carreira, desaparecendo no espaço. Na semana seguinte, o médico voltou conforme havia prometido. Fez várias observações, várias anotações e deixou para
à família uma notícia bombástica. Angelita nunca mais levantar-se-ia daquela cama. A operação fora tão dolorosa, tão cruel, que alguns órgãos foram danificados eternamente. O máximo que ela conseguiria naquela cama seria ficar recostada em almofadas. Nem ao menos assentar-se conseguiria. Vejamos uma coisa. Lei de causa e efeito. Naquele momento, Caetano sentia em seu próprio ser, com toda a intensidade, as dores que havia provocado naquela criança há um século atrás, na antiga Vila Rica. E Angelita, pela sua omissão, iniciaria ali o seu calvário de libertação. Consoante o que está lá em o Novo Testamento, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na realidade, na indústria nem existe o ferro propriamente. Se existisse, ele seria tão macio que nós conseguiríamos raspá-lo com uma faca. Mas o mesmo aço que foi usado para construir aquela faca, naquela época, foi usado também para construir aqueles instrumentos cirúrgicos, com algumas variações tecnológicas, é óbvio. Angelita começou a sua jornada, Calvário acima. Tempos mais tarde, ou melhor, algumas dezenas de anos mais tarde, Alípio estava fazendo uma viagem. Ele continuava funcionário da Central do Brasil. Viajava do Rio de Janeiro para São João del Rei. Estava semi-embriagado. Em dado momento, ele teve vontade de passar de um vagão para o outro. Naquele tempo, as nossas composições ferroviárias não eram como hoje, tecnicamente falando. Hoje são muito mais aprimoradas. Entre um vagão e outro não existiam aquelas proteções laterais, conforme vemos nos trens metropolitanos. E, quando Alípio ia fazer a travessia, Caetano, que se tornara um terrível obsessor, um vingador implacável, deu-lhe um forte empurrão, ele caiu sobre os trilhos e teve o seu corpo esfacelado pelas rodas dos vagões subsequentes. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Cumpria-se a lei de causa e efeito. Por que Caetano tornou-se um obsessor pertinaz? Porque na sua indigência espiritual, ele nunca mais conseguiu ver Rosa, não conseguir identificar Angelita. Na sua mente estava Fernando Guimarães e Rosa. Então, ele colocou na sua mente: Fernando cometeu um feminicídio e ocultou o cadáver. Então, nós vemos aí o cumprimento da lei de causa e efeito. Naquele momento do acidente, Angelita, que passara 11 anos sobre aquele leito, assessorada por outros espíritos bondosos e amigos, recolheu os dois párias em seus braços carinhosos, levando-os para um hospital no mundo espiritual. Agora voltemos ao versículo do Evangelho, quando diz lá da seguinte maneira. Eu vou repetir tanto que todo mundo vai gravar. Que seja
esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Eu me lembro que, estudando esse tema, há mais de 20 anos atrás, lá no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, nós tínhamos um companheiro chamado Marcondes. Ele era dentista. Não sei ainda se está encarnado. Nunca mais eu o vi, depois de 2015, qualquer coisa assim, 2010. Então, ele era dentista e, para descontrair um pouco aqueles que estavam ouvindo, ele disse: mas vocês não se preocupem, porque, se quiserem, vão lá no meu consultório, eu vou deixar todo mundo banguelo. Não haverá ranger de dentes para ninguém. Ele era muito brincalhão. Quando Jesus, então, falou isto, ele queria dizer o seguinte, que os espíritos causetas, uma vez violando as leis divinas, terão encarnações dolorosas, expiações difíceis, vidas complicadas, até que se reajustem novamente diante das leis divinas. Ou seja, esse versículo está enquadrado dentro da parábola dos talentos. E vamos perguntar a nós mesmos: o que estamos fazendo dos talentos recebidos? Esses talentos não são iguais para todos, mas todos nós recebemos. Esses talentos são dinheiro, saúde, família, doença, amigos, enfim, muitos são esses talentos. Então, pensemos nisso, considerando-se que ainda somos espíritos imperfeitos, né? Cometemos muitos desatinos. E nos esforcemos para que sejamos cada vez mais acessíveis, mais, digamos assim, afeitos às inspirações que vêm do mais alto em nosso benefício. Muitas vezes cometemos certos desatinos porque vamos calcificando certas manias, certos defeitos dentro de nós mesmos. Eu me lembro que Raul Teixeira, em um dos seus estudos, ele referiu-se a esses mau hábitos. Um comerciante, por exemplo, né? Eu quero 1 quilo de feijão. Então, ele pesa lá e põe um pezinho daqui, um pezinho dali, depois ele coloca mais tira um pouquinho, no final, ele fecha o pacote com 950 gramas, porque ele tirou um pezinho pequenininho. Aquele que vende tecidos, 1 metro dele nunca tem 1 metro. Tem 97 centímetros, tem 98, tem 96, tem até 90 centímetros. E depois nós temos o hábito de dizer: mas realmente eu errei, mas errar é humano. E o Raul diz: errar não é humano, errar é dos humanos. Porque se nós dissermos errar é humano, estamos colocando a culpa em Deus. Foi Ele que nos criou, Ele que fez o ser humano. E assim nós vamos criando certos hábitos. Por exemplo, eu tenho passado por tanta dificuldade, mas peço a Deus que me ajude. Porém, Ele não tem me ajudado. Ou seja, Deus não me escuta. Ele é surdo. A culpa é dele. Eu peço a Deus que me ajude a cuidar dos meus filhos, mas Ele não me vê. Ou seja, Deus é cego. E assim nós vamos criando certos subterfúgios
colocando a culpa no próximo. Fiquemos então atentos a esses detalhes, porque reforma íntima é uma coisa muito difícil. É preciso muito esforço. Wagner, eu acho que falei até demais. Obrigado pela paciência de vocês terem me escutado e continuamos pedindo a Deus que nos ampare hoje e sempre. É com você. Falou não, Márcio. Falou demais, não. Foi na medida. Nós é que agradecemos, Márcio. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Sônia, Laide? Podemos passar para a leitura do Livro dos Espíritos? Está tranquilo? Então vamos dar continuidade aí na leitura. Muito obrigado, viu, Mário, pela colaboração com essa noite. Nós agradecemos. O Alaide, lê para nós então. Você pode ler 2 perguntas, tá? Do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E aí, quem gostaria de responder? Vou ler outra vez. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E aí, gente? Parece que a Sônia levantou a mão aí. Como é que é a Sônia? Você falou? Entendi, não. Gente, mais alguém? Gente, nessa pergunta, engraçado que agora me veio à mente aquela... dentro da obra de André Luiz, e aí nós vamos lembrar daquele caso do Ernesto Fantini, não sei se vocês estão lembrados lá, né? E aí a gente começa a perceber assim, de repente eles acordam no hospital. Vocês estão lembrados dessa passagem? E aí eles acordam no hospital e começam a achar muito assim diferente. E aí nós vamos começar a perceber que existe alguns momentos em que realmente o espírito passa por um processo doloroso nesse processo da desencarnação, e aí a gente vê, complementando aí o que o Mário colocou, a gente percebe claramente que essa pergunta vem complementar que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, né, Mário? Então, é natural que a forma como nós vamos desencarnar está muito ligada aos nossos compromissos reencarnatórios. Então, nesse caso da Evelina Serpa e do Ernesto Fantini, que está lá no livro, nós vamos ver claramente que eles tiveram um desencarne um pouco mais tranquilo ali. Em compensação, nós temos desencarnes dolorosos. Então, a gente percebe que está muito afeto à questão da necessidade do compromisso desencarnatório e reencarnatório de cada um, a forma como nós vamos desencarnar. Ao passo que tem muitas pessoas que desencarnam que elas nem percebem, né, Mário? Que elas desencarnaram. Elas continuam naquele ambiente, elas não percebem que desencarnaram. E aí nós vamos ver nas reuniões mediúnicas essa situação muito comum que acontece, em que o espírito ele não percebe que ele desencarnou. Então fica aí são pontos assim, todas as vezes que vem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a gente já reporta imediatamente alguns textos, algumas obras, que faz a gente fazer aquele link, né, das situações. Mas mais alguém, gente, gostaria, antes da Laíde ler?
Porque hoje a ideia é fazer mais um estudo mais em grupo, né? Todo mundo participando, colaborando, né? Muito importante essa colaboração. Então, lê para a gente, Alaide. Eles não... Vou ler a pergunta novamente para a gente gravar bem. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. E aí tem uma observação. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. É isso aí mesmo. É uma lâmpada que se apaga por falta De alimentação. de alimentação. Na morte natural, né? Na morte natural. É. Então, e aí a gente começa a perceber, assim, até naquelas mortes, até algumas vezes até violentas, talvez nem sempre os espíritos passam por processos muito dolorosos. Eu não sei se vocês concordam. Vocês já observaram quando a gente tem um trauma muito forte, trauma no sentido físico, alguma coisa bate no pé, por exemplo, cai algo no pé. Vocês já perceberam que a dor ela não é instantânea? A gente demora para poder sentir. Então, isso também é um mecanismo que contribui para algumas questões. Então, tem pessoas, por exemplo, que perdem um membro que ele não sente, ele vai sentir depois. E aí a gente começa a perceber que algumas sensações de ordem física, que aí aquela comunicação neural que ocorre, ela realmente, algumas são quase que involuntárias e outras demoram um pouco para a pessoa perceber. Então, tudo isso faz parte do merecimento, das situações em que nós vamos estar passando ali, né? Algumas pessoas, elas são retiradas antes, tem dentro das obras de Doutor Inácio, a gente vê isso claramente, um companheiro que ele estava fazendo uma doação de órgãos, e é muito interessante a gente começar a até conhecer essa obra, depois nós podemos indicar ela aí para quem quiser estar lendo. E lá o jovem, ele estava com morte cerebral, mas o espírito ainda estava ligado à matéria. Mas por merecimento daquele espírito, o avô ele fez o desligamento antes que ele sentisse os cortes. Então, assim, ele estava em morte cerebral, a medicina ela entende que a morte cerebral ela possibilita, por exemplo, a questão da retirada de órgãos, mas é algo assim que a gente tem que ter ainda um certo cuidado por questões de ligação perispiritual. E aí, lá no livro, a gente percebe isso, né? Que por mérito dele, ele foi desligado antes da doação daqueles órgãos. Provavelmente, se ele tivesse que passar por aquela situação, ele sentiria os órgãos sendo ali desligados. É uma situação muito complexa, né? Emar, pode ir. Ô, Wagner, você me fez lembrar um dos itens no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec, digamos assim, entrevistou alguns espíritos, né, recém-desencarnados, etc, etc, etc. E lá tem um depoimento muito interessante de Sanson, aquele notável colaborador, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sanson, antes de desencarnar, ele ficou de cama aproximadamente 1 ano. Então, quando os companheiros iam visitá-lo, ele falou, olha, depois que eu desencarnar, eu gostaria que vocês me evocassem, porque eu gostaria de conversar com vocês, como é que foi, o que aconteceu, etc, etc. Ou seja, ele já estava bastante, assim, digamos,
aliviado, né? Pois bem, então aconteceu o desencarne. No dia do velório, a urna estava em uma sala e na antessala pequena, algumas pessoas assentadas conversavam. Uma delas era Kardec. Em determinado momento, um médium incorporou o pensamento de Sanson e começou a conversar. Aí perguntaram para ele, mas como é que você se sente, etc, etc. Ele falou, foi uma bênção para mim, foi uma paz, desapareceram totalmente as dores, não estou sentindo nada. E vocês me desculpem eu chegar assim desse jeito, mas eu não aguentei esperar que vocês me evocassem. Eu não me lembro o título exato do item, mas está lá em O Céu e o Inferno. E depois, no finalzinho, Kardec pergunta, mas como é que você se sente conversando conosco e vendo o seu antigo corpo sendo velado aí na sala ao lado? Ele respondeu, isso não me atrapalha em nada. Ou seja, ele não sentiu dor nenhuma durante o desencarne. É como se, como disse um espírito certa vez, que manifestou-se através de um médium do Centro Espírita Amor e Caridade, morrer é como dormir. A gente adormece aqui e acorda do lado de lá. Só isso, Wagner. Obrigado, Mário. E aí, ela... Gente, mais algum comentário aí? Antes da gente... Então tá, então vamos lá, Laila. Então, vamos ler a pergunta 155, separação da alma e do corpo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como se opera a separação da alma e do corpo? Alguém gostaria de estar colocando alguma coisa? Morreu? Acabou? Como que é? Quem gostaria de colocar? Ô, Laide, tem uma coisa que me vem à mente aqui, não sei se vocês concordam. Toda pergunta relativa tem uma resposta relativa. Relativa no sentido que agora o Mário tocou aqui. Eu queria que Ricardo tivesse aqui conosco, sabe? Hein, Mário? Que ele ia fazer algumas considerações aqui. Aí nós temos que pensar o seguinte: será que tem diferença do espírito Sanson para a maioria dos espíritos que estão aí ao redor? Será que, por exemplo, será que tem diferença de um espírito falar assim, agora eu posso ir? Então, nós tivemos um amigo espiritual que diz assim, o Brasil já ganhou? Vocês estão lembrados de quem? O Brasil já ganhou? Aí a pessoa chegou perto dele e diz assim, ganhou. Aí ele falou assim, agora eu posso ir. Então, essa condição relativa e evolutiva, nós temos que ter, não é para qualquer um, não, viu, Mar? Né? Então, assim, a gente começa a perceber que vamos trabalhar bastante para a nossa evolução para que a gente possa ter merecimento desencarnatório e reencarnatório. Porque realmente é um pouco complicado. Aí vem essas perguntas que eu costumo brincar, né? Pergunta relativa tem resposta relativa à evolução. Então, igual uma vez a nossa querida Vó Benedita diz assim, como é que nós vamos saber se nós vamos acertar ou não? Aí ela nos disse assim, isso em reunião mediúnica, faça, porque vocês só vão saber se vocês acertaram ou não do lado de cá. Então, na pior das hipóteses, vamos fazer, né, Laide? Você lembra disso, né? Vamos fazer. Porque aí ela colocou uma outra questão que não sei se a Maria Helena lembra disso.
muitas questões que aos seus olhos, para nós, pode realmente ter outra conotação. E aí ainda tem essa questão ainda. Então, muitas vezes nós passamos muito tempo fazendo algo que, ao nosso ver, tá ok, mas para os olhos da espiritualidade pode não ter muito. Mas o que importa é a gente sempre tentar, né? Mas é isso aí. Então, não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. E assim foi. Existe outra coisa interessante também, né? Todo mundo que está participando dessa reunião tem algum conhecimento a respeito, mas estão morrendo de medo de falar. Então, existe um livro que alguém aí já deve ter lido, do Divaldo Franco, intitulado Além da Morte. Um livro que foi ditado pela Otília Gonçalves. Otília Gonçalves foi uma das colaboradoras lá na Mansão do Caminho, participou de reuniões no Caminho da Redenção, etc, etc, etc. E quando ela desencarnou, ela não conseguiu libertar-se. Não conseguiu. Durante o velório, ela estava ouvindo as pessoas chorando, sentindo, vendo, mas assim que fecharam o sarcófago, ela não viu mais nada. E ficou algumas horas ou alguns dias, poucos dias, presa à sepultura. Até que Liebe, um outro espírito também, colaboradora daquela instituição, eram amigas, foi lá para libertá-la. E Liebe, assim conta Otília, né? Eu só me senti tranquila, não vou falar exatamente como está no livro, só me senti tranquila quando Liebe me disse: Otília, sai para fora, estendeu a mão. E aí ela se viu do lado de fora da sepultura, deitada na grama. Então nós percebemos que essa questão do relativo que você citou é relativo mesmo, né? Porque ela era espírita, colaborou, dirigiu algumas reuniões algumas vezes e ficou lá dentro da sepultura, vamos dizer assim, para nós nos entendermos. Mas é complicado, isso. Viu? É isso. Mário, outra questão também agora, lembrando do Bacelli tem, inclusive, até no YouTube, ele relata, acho que nós já fizemos esse comentário aqui uma vez, que o Chico, uma vez ele entrou, né, dentro de um cemitério, e quando ele entrou dentro do cemitério, para fazer as orações, então, quando nós analisamos lá a parte biográfica da obra de Chico, a gente percebe muito Chico, enquanto criança, ele indo aos cemitérios, ele visitando o túmulo da mãe, essa questão. Então, ele foi um certo dia a um cemitério, e quando ele entrou, ele viu um companheiro, assim, isso chamou a atenção. E um cheiro muito forte de alcoólico. E ele ficou assim muito... chamou a atenção dele aquela situação inusitada, o cheiro de álcool ali forte. E ele perguntou para esse espírito, né, por que ele estava com aquele cheiro alcoólico. Ele falou: olha, para fazer o serviço que eu faço, eu tenho que estar assim. Aí o Chico falou: mas por quê? O que você faz? Uai, quando os irmãos eles não conseguem se libertar, eu que pulo lá dentro para tirar ele de lá. Olha para vocês, para ver que nível, né? Que situação.
Então, para eu fazer isso, eu preciso estar nessa situação para eu não sentir tanto. E olha como que o espírita também sentia aquele odor de ordem física, que é aquela questão da decomposição. Então, ele se intitulava como um trabalhador ali do cemitério. Aí Carol está colocando, nossa, eu tenho medo que isso ocorra, né? Então, eu acredito que todos nós, né, Mário? Né, gente? Eu não sei se vocês concordam, todos nós temos essa preocupação, não em desencarnar, mas como que vai ocorrer esse processo. Mas uma questão, o doutor Inácio, Odilon, eles colocam para nós, que nós temos que estar sempre trabalhando para a nossa reforma íntima. Porque no dia, trabalha enquanto é dia, porque a noite vem quando nós já não podemos mais trabalhar. Então, vamos nos preocupar com essa questão nossa, para que realmente, quando a gente passar por esse processo, a gente realmente esteja numa situação melhor. Então, se de repente, se eu vier a desencarnar por uma questão de um acidente, que eu não esteja alcoolizado, que eu não esteja drogado, que eu desencarne da melhor maneira possível. Então, cada um de nós precisamos estar, né, preocupados com a nossa reforma, realmente com o nosso melhoramento íntimo. Então, eu acredito, mas essas questões, né, Mário, que nós estamos colocando que dentro do relato, cada um de nós, inclusive nós já colocamos isso, cada um de nós, principalmente nas questões de mortes coletivas, temos um desencarne diferente. Muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, e aí nós vamos relembrar aquela cena daquele filme que assim, eu adorei o cuidado, né? Foi Nosso Lar, que alguns companheiros, quando eles foram resgatados, alguns vieram andando normalmente, outros vieram de maca e outros vieram carregando as macas dos companheiros que desencarnaram juntos. Gente, isso é muito interessante. Então, cada companheiro daquele que desencarnou, a princípio, no mesmo, como uma morte coletiva, teve um desencarne completamente diferente. Então, é isso aí. Obrigado, viu, Laide? Mas aí você está fechada, Laide. Por nada, meu filho. A nossa sequência aí, né, nós pedimos a Carol. Ô, Carol, você consegue fazer a leitura do texto para a gente? Do livro Bem-aventurados e Simples, pelo Espírito de Valério e Valdo Vieira, né? Isso. Então, vou ler. Na Obra da Luz, capítulo 25. Peraí, que tá pequenininho aqui. O poço foi cavado na terra firme. Servia a todos, sustendo a vida em derredor. Água límpida aos sedentos, água ao transporte para serviço à distância, água pura à limpeza, água canalizada à irrigação. Certo dia, porém, o poço foi abandonado a si mesmo. Desde então, poluiu-se-lhe a água, que secou pouco a pouco. Derruíram-se-lhe as paredes, caíram pedras dentro dele. Atulhou-se-lhe o seio com folhas secas. Cresceram pragas em torno, ocultando-lhe a boca aberta. Em breve tempo, o antigo poço transformou-se em sepulcro ignorado. Transformou-se em sepulcro ignorado, ou cilada permanente aos transeuntes incautos. A grande fonte de vida. Nota, precisa de óculos, gente. A grande fonte de vida tornou-se a grande armadilha da morte. Tal é o destino da obra construtiva impropriamente desprezada. Tudo segue dignamente se perseveramos na tarefa edificante. Alegria do suor respeitável, alegria da obrigação retamente cumprida.
alegria da vitória nas tentações, alegria da felicidade estendida a todos. Mas, abandonada ao léu das circunstâncias, desajusta-se a máquina do serviço. Tisnam-se os ideais, morrem as esperanças, cai o estímulo, enferrujam-se as peças da ação. E, em pouco tempo, o que era tarefa florescente do amor é cova do egoísmo, provocando a queda e a desilusão de muitos. Não se ausente da obra de luz a fraternidade a que você se dedica. Quando o coração valoroso deserta do serviço, começando no bem, o mal aparece em seu lugar. Fim. Isso aí, Carol. Obrigado. Acredito que essa mensagem final aqui, ela vem mostrando para a gente como que uma obra dedicada à luz, ela pode se transformar em algo que, a princípio, não contribuirá mais para a nossa evolução. Então, aqui eles trazem, do ponto de vista de comparação, um poço, que quando bem trabalhado, um poço, quando cuidado, e isso na nossa vida, nós precisamos cuidar dos nossos, cuidar da nossa reencarnação, cuidar da gente, né? Então, quando nós cuidamos desse poço, ele é um poço que vai fornecer sempre aquela água no momento em que nós necessitarmos dela, aquela água limpa. Todas as vezes que eu penso em poço, eu penso naquela água. Eu lembro lá do sítio da Laide, né, Laide? Lá daquele ambiente ali de mata, então aquela água geladinha que vem realmente saciar a sede, trazer um alento para a gente. Mas se a gente não tiver o cuidado da manutenção diária e constante desse poço, através das questões mais simples, capinar ao redor, limpar, quando cair de repente ali um tijolo que está ali cercando a borda, né, para que as pessoas não caiam ali dentro, quando a gente para de fazer isso, realmente aquilo vira uma armadilha. Então, eu já vi muito poço que, há um tempo atrás, era um poço que fornecia água limpa e que, de repente, vira um poço que está fornecendo uma água envenenada. Isso aconteceu aqui com o meu vizinho. Ele cavou o poço, parou de cuidar do poço e, daí a pouco, o poço começou a fornecer uma água contaminada. Simplesmente porque ele parou de cuidar desse poço. Então, se a gente fizer uma análise da nossa vida, a nossa vida também é assim, a nossa reencarnação também é assim. Se a gente parar de se preocupar com as questões mais importantes, provavelmente nós vamos cair nessas armadilhas aí que a vida nos oferece como uma forma de reajuste. Então, eu não sei se vocês têm outra aí contribuição, mas o livro Bem-aventurados os Simples é muito bacana. Emília, então fala pra gente. Boa noite para todos. Então, Wagner, eu pude perceber e trazendo assim para a gente essa qualificação aí do poço, né? Se a gente não cuida desse íntimo da gente, desse interior da gente, a gente vai ser contaminado, né? Por às vezes influências ruins e por a gente não estar cuidando desse poço interno da gente. Eu lembrei aí também desse estudo magnífico aí do Mário, das considerações todas. Eu lembro de uma frase, me parece que é de Emmanuel, não sei, não tenho bem certeza não, mas me marcou muito quando ele fala assim, ele deixa essa mensagem para a gente. Cuidamos do nosso corpo, né, do nosso corpo físico, como se fosse eterno. E cuidar do nosso espírito como se fôssemos desencarnar daqui a 2 minutos, ou em breve. Então, isso traz para a gente
esse contexto aí desse poço lido aí pela Carol. Então, só veio fechar o nosso estudo de hoje. Que a gente tenha o cuidado de cuidar do nosso interior, né? Para a gente tentar não sofrer tanto com essa separação do desencarne, na hora do desencarne. É só meio um pouquinho aí para considerar desse estudo magnífico que a gente teve nessa noite. Obrigada, gente. Obrigado, Miriam. Ô, Anderson, você ia falar alguma coisa? Você abriu o áudio aí? Chegou o som aí, gente? Chegou. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu estou acompanhando a reunião e esse texto é um texto assim, arrebatador. Eu nunca vou esquecer desse texto, que eu conheci ele, se eu não me engano, fui num plantão de diretores que você levou esse texto como reflexão. Foi mesmo. E como que o ser humano ele vai para a zona de conforto, que às vezes nem é tão confortável e não se permite se renovar nas pequenas coisas, né? Eu estava brincando com uns colegas de sala de aula no Rose anteontem, que educar é mexer com energias, renovar visões de mundo e preparar a renovação do bem comum. Mas nem sempre a gente faz isso com a gente mesmo, né? Então, esse poço, às vezes ele nem está abandonado, ele pode estar com um excesso de cuidado em alguma coisa que não é tão importante, que não é de um aditamento assim tão significativo. E na visão da pessoa que furou o poço, que está ali com ele pode ser um poço fantástico, lindo, mas na essência e na prática é um charco, é um lodaçal. Então, assim, é de se pensar nas leis de conservação, de se pensar na caridade e outras coisas mais. Esse texto eu sou suspeito porque eu adoro ele. Nós adoramos, né, Zulu? É um texto muito... Ô, Zulu, valeu aí por me salvar aí nos comentários, viu? Ô, Carol, é nóis. Você falou agora há pouco, eu tô lembrando, uns anos atrás, no começo da minha caminhada, né, que eu chegava lá no Bezerra e ficava todo encolhido, não conseguia falar, eu tremia. Aí chegava a dona Maria Helena, a benção aí, dona Maria Helena, ela chegava, meu filho, você só vai ler hoje, não precisa se preocupar, não. Pois assim, eu acho que até da gente dizer que olha, que talvez não vai ser o momento de comentar, já é uma coisa muito bacana também, né? Eu sou muito tímida, eu tô nessa fase aí. Eu tô nessa fase. De maturidade mesmo, isso é muito bom. É nós aí na fita. É isso aí, gente. Então, nós agradecemos, né, a participação de todos e acredito que nós vamos continuar nesse trabalho, né, de estudos, e a obra da codificação, as obras subsidiárias, elas acalentam os nossos corações dia a dia. Então, eu acho muito, muito prazeroso, né, a gente perceber, pega um texto daqui, né, Anderson, pega outro dali, e a gente vai percebendo como que isso consolida a nossa vida, a nossa formação, o nosso conhecimento. Então, nós agradecemos, nós já vamos fazer a nossa prece final. Hoje eu gostaria de pedir a Maria Helena para fazer a prece de encerramento para nós, e desde já nós agradecemos a cada um de vocês pela colaboração. Obrigado, viu, Carol? A ideia, quando me veio à mente, eu acredito que na nossa vida não tem nada em acaso, no acaso, então eu acredito que foi muito importante a sua participação e nós vamos estar contando com você em outras ocasiões. Viu? Obrigado, Anderson, Mário, a todos vocês que colaboraram, a Laíde, a Miriam, a Neide, todo mundo.
Então, nós vamos passar para a nossa prece, vou pedir do Maria Helena para fazer para a gente. Mas vamos agradecer a Deus, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, pela vida, pelo dia de hoje, e vamos agradecer por tudo que conseguimos realizar, porque temos certeza de que estamos com a consciência tranquila no dever cumprido do dia e que possamos juntos caminhar e servir em favor de nós mesmos e daqueles irmãos que necessitam do nosso amparo, da nossa proteção. E hoje eu gostaria que todos vocês presentes elevassem o pensamento a Edna, pedindo a Deus que ela já esteja bem e aceitando a sua nova vida de espírito desencarnado, procurando e servindo, em nome de Jesus, com os trabalhadores do Mestre Jesus. E nós vamos fazer uma prece de Emmanuel, que se chama Reflete. Ante as provas difíceis, jamais te desespere. A tempestade agora é o ar, o tempo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencia, trabalha. É melhor e o melhor chegará. Se dispõe de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance se confias em Deus. Mãe Santíssima, obrigado por mais esta reunião da noite e te pedimos agora, nesse momento, refaça as nossas forças, as nossas energias vitais, aumentando o nosso magnetismo espiritual, para melhor trabalhar e servir. Faz de nós, Mestre Jesus, segundo a tua vontade, e que cada lar receba a tua bênção e a tua proteção, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.